nós estamos recebendo nesta manhã de sexta-feira o Alexandre Monteiro Rezende, né? Ele é o superintendente do PROCON. Nós temos aí um dia todo especial, domingo, Dia das Mães. E o PROCON, será que tem dicas para você, consumidor, que vai às compras, né, para homenagear a sua mamãe? Alexandre, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre e saber se o PROCON tem dicas, né, para o consumidor que vai nesses dias aí que antecede o Dia das Mães, o domingo, fazer compras. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. Realmente todo ano já é tradicional, nós realizamos aí campanhas de orientação para os filhos que vão sair às compras para presentear as mães. Realizamos também pesquisas de preço. Esse ano a gente procurou inovar um pouquinho, principalmente na questão da pesquisa, tendo em vista que nós saímos a campo antes para perguntar ali, fomos aos shoppings da cidade, ao centro da cidade, ver qual que seria a pretensão das mães, o que elas gostariam de ganhar nessa data tão especial como você colocou aí. E aí, entre os itens mais solicitados, eletroeletrônico, perfumes, celulares, aí nós fizemos uma pesquisa realmente de perfumes, né, de cosméticos e de aparelhos celulares. Foram duas pesquisas que já estão à disposição de todo consumidor no nosso site, desde ontem, no período vespertino. E além dessa pesquisa, a gente tem outras dicas, que são aquelas que valem a pena a gente reforçar sempre, né, a questão da forma de pagamento, a questão do superendividamento, que a gente sempre procura estar passando aí para as mães, para os filhos nesse caso, né, que vão sair as compras aí. Porque, claro, é uma data importante, mas foi o que você falou, né? Não adianta também homenagear a mamãe e gastar aquilo que você não pode, porque depois, né, como é que você faz para saldar essa dívida? Então, para que as pessoas também tomem bastante cuidado. É importante, mas de repente você compra um pouquinho, num preço menor, um presente de repente, né, que também vai homenageá-la do mesmo jeito, porque eu acho que o mais importante é aquele abraço, aquele carinho. Mas, claro, se você gosta e tem condições, mas tome bastante cuidado para não se endividar, porque depois a preocupação é bem maior, né, Alexandre? Exatamente. No caso de perfumes, por exemplo, a gente pesquisou aí 7 marcas de perfumes, né? Não existe a possibilidade de fazer comparação entre elas. Claro. Mas o que demonstra a pesquisa é exatamente o que você disse. Existe a possibilidade de você presentear as mães aí com R$24. E também chegam aí alguns kits nessa área de perfumaria, cosmético, próximo a R$500. Então, existe aí a possibilidade para todos os filhos, né? Para todo tipo de bolso aí, desde um presente mais simples, que eu acho que o mais importante é a simbologia disso, né? Claro. Independente do valor do produto, do presente. Então, existe aí uma diferença significativa dentro desse segmento. Por exemplo, perfumaria você consegue presentear aí tranquilamente, sem se endividar, porque é importante isso, porque depois isso acaba represando no PROCON. A gente vê isso no dia a dia. Agora, recente, segunda-feira, saiu a questão da portabilidade de crédito, que é um assunto bem importante também, e a gente percebe que as pessoas ainda não estão preparadas para lidar com essas novas regras de consumo, com essa grande oferta de crédito. Então, e aí existe uma preocupação de todo o poder público e principalmente do poder legislativo de regulamentar essa situação para evitar que o consumidor se torne um consumidor superendividado, pois tendo em vista que o consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Como é que é essa história da portabilidade de crédito? Rezende, deve ser dar uma explicada, né, pessoal? Está todo mundo ainda meio cru nessa história da portabilidade, porque tem portabilidade de número de telefone por enquanto. Agora essa do crédito, realmente a gente não estava ainda por dentro. Pois é, Sérgio, a portabilidade de crédito, ela é oriunda de uma lei de 2006. Só que é mais uma daquelas leis que não pegaram, né? O objetivo, até a intenção do legislador era muito bacana, mas era uma coisa que não ficou legal. Era uma legislação que não pegou, em virtude da falta de regulamentação e a falta de clareza para que o consumidor pudesse entender. Porque o consumidor precisa entender como funciona para ele poder utilizar essa ferramenta que é importante. Aí, no final do ano passado, saiu uma regulamentação que vem suprir essa lacuna legislativa e entrou em vigor segunda-feira agora. Ela trata basicamente de você migrar uma dívida de uma instituição financeira para outra, mantendo o contrato, que isso é importante, que diferencia da quitação antecipada.
mantendo o contrato, ou seja, era 48 vezes R$ 100 a sua dívida com a instituição X. Quando você já havia pago 24, Certo. aí você negociou uma taxa de juro mais vantajosa no banco Y e levou aquela dívida para lá, mas manteve a quantidade de parcelas, 24 parcelas. E, importante, não tem troco aqui. Aqui não existe troco. A parcela, provavelmente, como a taxa de juro da instituição Y é menor, a tendência é que ela seja também um pouco menor. Nesse exemplo que nós demos era R$ 100, Caiu para 98? caiu para R$ 98, R$ 97. Então, eu ainda acredito que a portabilidade de crédito ela vai ser bastante utilizada no financiamento de veículos e no crédito imobiliário. Porque no crédito consignado, na maioria das vezes, o consumidor quer o famoso troco. Que ele quita com o banco X e leva para o banco Y, porque o banco Y não está dando um troco. Porém, aqui faltavam 24 parcelas e ele migrou para o banco e aumentou, estendeu o número de parcelas para 58, 60 vezes. Então, ele prolongou a sua dívida só para receber o troco. Então, acho que no crédito consignado ainda nós vamos continuar. E olha, essa é uma briga grande do PROCON. Essa questão do crédito consignado, porque os bancos dificultam demais a liberação do boleto para quitação antecipada. Ele não quer perder o cliente. Hoje nós ocupamos aí em torno de 75%, 80% da pauta do nosso atendimento nesse assunto, na quitação de crédito antecipado. Então, resumidamente é isso. O PROCON está preparado, o SUSTEC está preparado, nós estamos preparados para receber quaisquer dúvidas que surgirem para orientar bem o consumidor. Qual é a diferença que há entre a portabilidade de crédito e essa negociação de compra de crédito? Principalmente a questão do troco. Na portabilidade não tem troco. Você mantém o número de parcelas que faltavam ser pagas. Você mantém, naquele exemplo, era 48, faltava 24. Permanece 24 na outra instituição. Permanece o valor da parcela subtraído a taxa de juros, que provavelmente é mais vantajosa. Então, naquele exemplo que nós demos era R$ 100, então provavelmente caiu para R$ 98. Mas ele mantém as características originais do contrato. Na quitação antecipada, nessa negociação que há, não existe a manutenção do contrato. Um contrato é encerrado e é feito outro contrato. Mas e quem paga a dívida? Eu assumo a dívida com... Eu tenho uma dívida com o banco A, entendeu? Uhum. Aí eu mudo para o banco B. E quem vai pagar a dívida do banco A? O banco B que paga? O banco B. Ele também faz uma negociação, Sérgio, desculpa só interromper. Ele faz uma negociação para ele antecipar, ele também ganha um desconto no juros. Exatamente. Então, tem que ser bom para os dois. O banco A vai receber à vista aquelas 24 parcelas com o desconto que ele vai dar para o banco B, e o banco B está comprando as suas 24 parcelas que você vai continuar devendo para o banco B, e ele oferecendo não seria mais importante para o banco A que eu fiz eu levar a proposta do banco B e negociar com o banco A? E ele tem Olha, o banco B está me oferecendo um juro menor. Dá para baixar o juro aí? E existe essa possibilidade na portabilidade, viu, Sérgio? Porque assim, tem alguns prazos. Quando você solicita para o banco que você tem um relacionamento, eu vou fazer portabilidade para outro banco. Ele tem um dia útil para te dar todas as informações necessárias para essa portabilidade. Quando ele for acionado pela outra instituição que vai comprar o crédito, ele tem 5 dias para efetivamente efetuar a negociação ou ainda fazer uma contraproposta para o consumidor, que é exatamente isso que você está dizendo. E na portabilidade, o consumidor não pega no dinheiro. A transação é feita entre os bancos através de TED. O banco B quita com o banco A e está resolvida a situação. Diferentemente dessa antecipação de crédito que o dinheiro passa pelas mãos do consumidor para ele quitar a dívida. Pois é, mas tem uma pergunta aqui, o André perguntando como é que fica o IOF. Não há custo nenhum para o consumidor. Na portabilidade. Na portabilidade não pode haver custo nenhum para o consumidor de nenhum tipo de transação, exceto se você está indo, isso está autorizado pelo Banco Central na questão da portabilidade. Se você está construindo um relacionamento com o Banco B que vai comprar a sua dívida, ele pode cobrar a taxa de cadastro. É a única coisa que é permitido cobrar. Nem outro tipo de tarifa de transferência, taxa de TED, nada disso é permitido a cobrança nessa situação da portabilidade. Mas dá um nó na cabeça
das pessoas. Ainda um pouquinho. É meio complicado essa peça. Ainda é um pouquinho complicado, mas, como eu disse, eu acho que isso vai funcionar bem para financiamento de veículos, para financiamento de imóveis. Eu acho que a tendência é que o consumidor ele opte pela portabilidade. Agora, é importante dizer, viu? A instituição que você hoje tem um contrato, ela é obrigada a facilitar e tomar todas as providências para portar o crédito, quando o consumidor solicita. Já a instituição que vai receber, ela não está obrigada a te emprestar dinheiro, ela não está obrigada a aceitar a portabilidade. Então, o primeiro passo é o consumidor negociar, verificar no mercado qual é a menor taxa, levar o seu cadastro lá, falar, olha, o meu cadastro é esse, para isso vai ser aprovado, para depois ele ir lá fazer a portabilidade. Alexandre, recebo aqui um WhatsApp. Bom dia, o Anderson Silva, lá do Vida Nova 2. Pergunta aí no endereço do site, porque cliquei em pesquisa de preço e não aparece a de perfume. Então, o endereço do site, ele já está querendo saber, né? Antes de sair as compras. O site é www.procon.ms.gov.br. Essa notícia também estava no site de notícias do Governo do Estado, que é o www.noticias.ms.gov.br. Nesses dois caminhos ele consegue ali linkar a matéria e ter acesso à pesquisa. Se ele tiver qualquer dificuldade, também a pesquisa está disponível lá na nossa sede, na 13 de junho, 930, e pode ser entregue para qualquer consumidor que solicitar isso na nossa sede. Um outro WhatsApp, já vamos aproveitar e atender os nossos ouvintes. Bom dia, eu sou ouvinte fiel de vocês. Uma pergunta aí para o entrevistado. Meu pai pagou caro por um implante de dente e não utilizou o serviço e queria o dinheiro de volta, mas a empresa não quer devolver. Pergunta se isso está certo. É o Everton que nos manda aí esse WhatsApp. Olha, toda rescisão de contrato, a gente tem que analisar qual foi o porquê dessa rescisão, quem deu causa a essa rescisão. Caso tenha sido a empresa de implante, ela tem que devolver o dinheiro, às vezes por negligência, por dificuldade do consumidor conseguir agendar essa consulta, esse procedimento. Então, se foi ela que deu causa, ela tem que devolver o dinheiro integralmente. Agora, se foi o consumidor que simplesmente se arrependeu, e como nesse caso não existe o direito de arrependimento, a empresa está autorizada aí a cobrar uma multa em cima do valor que foi cobrado. Essa multa, ela não pode passar aí, a gente vê várias jurisprudências, legislações que tratam de outras áreas, ela não pode ultrapassar 10%. Nós estamos conversando com o Alexandre Rezende, superintendente do PROCON. Alexandre, uma coisa que a gente percebe, e vou te dizer, vou até fazer essa pergunta porque eu passei por isso tem aí 24, 48 horas. Eu liguei 19 vezes para ser atendido, a primeira vez 29 minutos eu fiquei por uma operadora de celular. E diz que a operadora de celular ela é obrigada a te atender, acho que até em 5 minutos, talvez, posso estar enganado com relação a esse tempo, mas não passa muito disso. A primeira ligação eu fiquei 29, eu fiquei ouvindo música, não consegui atendimento, desliguei. Eu tenho 19 protocolos de atendimento, porque a hora que olha, o seu primeiro protocolo de atendimento, vou te mandar via SMS, eu recebi 19, e só consegui falar 24 horas depois, porque no primeiro dia que eu entrei em contato, não consegui. Isso acontece quase que diariamente com essas empresas, e o que elas recebem de multa por não tratar bem o consumidor, o cliente? Infelizmente, Marcos, isso ainda acontece. Existem legislações e regulamentos de serviço de call center. A maioria das empresas, apesar de ser uma legislação antiga, de 2007, elas ainda não se adequaram e ainda não conseguem cumprir. E aí eu já não sei mais se é de maneira dolosa, que ela não atende o consumidor, né? Ou se é por deficiência e incompetência técnica dessas empresas. O fato é que todo o sistema de defesa do consumidor, e eu só tiro daqui a Anatel, e eu tenho falado publicamente que a Anatel não tem cumprido com o seu papel, esse é um outro assunto, mas todo o sistema de defesa do consumidor, diariamente, constantemente, aplicamos multas pesadíssimas nessas empresas, e aí, algumas vezes elas recorrem até mesmo ao Poder Judiciário para tentar cancelar as nossas multas, mas a gente precisa partir para outro patamar. Essa questão da multa já está ficando muito corriqueira. Simplesmente é o que a gente estava conversando ontem com outro meio de comunicação, nós precisamos suspender os serviços dessas operadoras. Suspender o serviço não, suspender novas contratações. E o PROCON está trabalhando nesse sentido, a gente precisa fazer uma ação muito bem feita, para que determinada operadora que não tenha atendido a contento o consumidor,
ela fique proibida de comercializar novos acessos. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu, em Mato Grosso do Sul, semana que vem estarei numa reunião nacional do Sistema de Defesa do Consumidor, que é organizado pelo Ministério da Justiça. Eu não sinto o apoio da Anatel em Mato Grosso do Sul, que é um personagem fundamental, teria que ser protagonista nessa relação. Teria que ser parceiro do PROCON. Exatamente. O que não acontece. Não acontece, não há aproximação. A gente não sabe, quer dizer, eu sei, mas a maioria das pessoas não sabe quem que é representante da Anatel em Mato Grosso do Sul. E assim, o PROCON é muito cobrado. Eu saio nas ruas, vou aos shoppings, vou jantar, vou almoçar. O assunto é telefonia não funciona. E não é só em Mato Grosso do Sul, não. É no país inteiro. Eles só querem vender, vender, vender e não atendem o consumidor a contento. Então a gente precisa usar outra ferramenta, que existe previsão legal. Não só a multa, mas a questão da suspensão do serviço, de novas comercializações. Quando, na nossa primeira empreitada, que nós saímos às ruas perguntando o que as mães gostariam de ganhar, um grande número de mães disseram celulares. E eu tive uma certa resistência em fazer a pesquisa de celular porque eu não queria motivar a comercialização desse produto. Na verdade, eu gostaria de boicotar, porque até que eles ofereçam um serviço de qualidade para a população. Então, mas infelizmente, como diz, a voz do povo é a voz de Deus. Nós pesquisamos, está aqui a pesquisa, onde você encontra em mais de 170 itens, aparelhos celulares, todos eles pré-pagos, de 3 operadoras, porque teve uma operadora, pasmem, que não prestou as informações em tempo hábil para nós, e ela vai sofrer um procedimento administrativo em virtude disso. Então, das 4 operadoras que atuam no estado, 3 ofereceram as informações, e segunda-feira, essa que não ofereceu vai estar notificada a responder um processo administrativo no PROCON. Deixa eu mandar um abraço para o Olegário Taxista, que está aí nos ouvindo através do rádio do seu carro, trabalhando aqui em Campo Grande, ouvindo o programa Tribuna Livre. Deixar um recadinho para você, meu amigo, minha amiga. Móveis para escritório escolar, Móvel Flex é o lugar. Visite o showroom ali na 14 de julho 425, o telefone é o 3901-3114. Móvel Flex, só quem fabrica pode vender barato. E Alexandre, para encerrarmos esse nosso bate-papo, preço de combustível. Claro que é muito bom quando você passa num posto, a faixa ali, preço promocional, R$ 2,88, R$ 2,84. Mas aí daqui a pouco acaba a promoção, o combustível volta a R$ 3,00. Como é que faz essa matemática? R$ 3,00, R$ 3,04, de repente R$ 3,09, e aí você viaja para o interior, é muito mais caro, aí você atravessa Três Lagoas, do estado de São Paulo, é mais barato. Como que funciona essa matemática? Olha, Marquinhos, a gente tem acompanhado de perto essa questão, tem discutido isso com muita frequência com o Sindicato dos Distribuidores de Petróleo de Mato Grosso do Sul, porque realmente o consumidor deve ficar atento a esses preços muito vantajosos, principalmente no que se diz respeito à qualidade do combustível, apesar do índice de conformidade do combustível sul-mato-grossense estar aí dentro dos parâmetros exigidos pela ANP. Agora, a minha preocupação é só uma. Existem grandes redes, proprietários com vários postos de combustíveis, eles conseguem colocar um preço basicamente a preço de custo do combustível, com o único intuito de quebrar os pequenos empresários, aqueles que só têm um posto de combustível. E aí depois esse mercado fica na mão dele, depois que ele conseguir essa prática, que é vedada por lei, inclusive. Então, a preocupação é muito grande, o preço promocional é bacana, é legal, todo mundo aproveita, eu, você, o Sérgio, mas a gente tem que analisar, tem que ter uma visão mais ampla desse negócio. Nesse sentido, a ANP estará aqui a semana que vem. Na verdade, a ANP estará aqui durante 2 semanas esse mês, nessa próxima semana e na última semana do mês, em virtude do convênio que o PROCON firmou. Nós vamos estar, no primeiro momento, recebendo um embasamento teórico de todas as ações ligadas ao gás GLP, que é outro problema muito grande. O gás GLP, o consumidor não reclama quando ele compra de um posto clandestino, mas na maioria das vezes ele está colocando em risco a sua integridade física e da família. Então, no segundo momento, na outra semana, nós vamos estar nas ruas, na prática, fiscalizando
Nós vamos ter primeiro a aula teórica, depois a aula prática, para que nós possamos, a partir de então, colocar em vigência, colocar em prática o convênio que foi firmado com a ANP. Nós estamos de olho na situação, é preocupante sim. A dica para o consumidor é que ele abasteça sempre no mesmo posto, naquele posto que ele já tenha uma certa confiança, que ele tenha um relacionamento, e ficar atento, que preço não significa qualidade de combustível. Alexandre Rezende, superintendente do PROCON, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital. Lembrando, por favor, mais uma vez, o site do PROCON e o telefone, se de repente há alguma dúvida, para que a pessoa possa entrar em contato. A você, consumidor, que ainda não comprou o presente, olha, antes de sair da sua casa, do seu trabalho, para fazer as compras, visite aí o site do PROCON para que você tenha aí dicas onde melhor comprar e os preços também. O nosso site é o www.procon.ms.gov.br. Nosso telefone é ligação totalmente gratuita, diz que denúncia, orientação, informação é 151. Nós estamos ali na 13 de junho, 930. Nós recentemente ampliamos nosso horário de atendimentos. Então, nós abrimos meia hora mais cedo, abrimos às 7 horas da manhã e fechamos uma hora mais tarde, às 19 horas, isso devido à grande demanda que nos tem surgido. Muito obrigado.